gente, Não, quando entra no eu mercado vi de trabalho, o você não tem impeachment, como escolher. o impeachment da Dilma, ele foi ajudado muito pela Bolsa de Valores, assim, os caras derrubaram o governo, assim, sem crime de responsabilidade, num processo ultra bizarro e ganharam dinheiro, né? Foi um negócio bem doido. Eu vi isso, né? E aí eu fui demitido em 2012, logo quando começaram as grandes demissões da Abril, eu dei uma sorte, porque eu fui demitido primeiro. Eu lembro que fiquei muito triste na época. Fiquei meio consolado, falei, porra, eu fui demitido e tal. Mas eu tinha uns pés em algumas coisas, né, Lindy? Um pouco antes de eu ser contratado, Abril. Não, eu tive depois um emprego CLT numa assessoria de imprensa. Mas Abril foi o último emprego CLT que eu tive como repórter, né? E um pouco antes de ser contratado, eu fui convidado pela Globo.com. É um site famoso hoje em dia, é o maior site de tecnologia que tem no Brasil. Eu fui convidado para um site maior do que a Info que eu queria trabalhar na época. Só que eu queria trabalhar na Info porque eles tinham um laboratório de testes, tinha várias coisas interessantes nesse aspecto. Eu fui convidado para fundar o Tech Tudo, que é da Globo.com. Sei. Então eu participei ali, só que como a Abril me contratou, eu tive que sair. Então, na hora que eu fui demitido da Abril, eu pedi uma carta de recomendação da minha chefe e eu consegui voltar pro Tech Tudo. E aí eu consegui fazer as coisas. Então aí eu vou contar uma história paralela. O que aconteceu? Enquanto eu estava trabalhando na Abril e começando a entrar no mercado de trabalho, aquele primeiro emprego que eu tive lá de assessor numa startup, eu fiz um TCC na faculdade. Eu fiz uma iniciação científica primeiro pesquisando a carreira do escritor Albert Camus, que é de esquerda, que cobria a Segunda Guerra Mundial, que foi uma tese mais acadêmica. Mas no TCC eu fiz um trabalho bem prático. Eu queria abordar um jogo, aí o meu orientador falou, eu não consigo te orientar sobre isso, dá uma olhada na biblioteca da Casper para ver o que tem de bibliografia de games. Tinham muito poucos livros de história dos jogos. Eu fiz um TCC, Lindy, que era um livro-reportagem, eu fiz com outros 4 colegas. A gente nunca publicou isso, mas foi um trabalho que acabou me embasando, e aí explica por que eu criei o Drops. A gente fez 150 entrevistas no livro-reportagem. E a gente contou a história dos games através da voz das pessoas. Ai, que legal! Então a gente conta a origem e o final do livro era a minha entrada no mercado de trabalho. Porque eu estava começando a contar sobre os jogos que eram feitos no Brasil. Entendeu? Eu contava a história internacional e entrava dentro do nacional. Então eu fiz esse livro-reportagem e aí eu tinha um material tipo de 150, 200 páginas, assim, de fontes, de informações e tal. Eu nunca publiquei, mas eu estava num evento do Google com o editor-chefe do Tech Tudo na época, e aí eu falei pro cara, cara, eu tenho esse livro aqui, eu nunca publiquei, mas se você quiser, eu procuro algumas pessoas que estão nesse livro e a gente faz uma coluna semanal, mais focada nos jogos que são feitos no Brasil. Aí eu criei a coluna Geração Gamer, foram 80 colunas na Globo, que iam pra home da Globo. Criou Silmeira, teve briga com G1 no meio disso. Eu não vou falar nomes aqui, porque hoje eu tô tranquilo com as pessoas, mas na época rolou uma brigaiada meio feia. E as colunas repercutiam muito, muita gente lia. Porque era um jornalista fazendo um texto grande, assim, sobre jogos feitos no Brasil. Eu cobri jogos feitos por ONGs, eu cobri desenvolvedora brasileira que estava na Holanda, eu cobri o Leonardo Sakamoto, que lançou jogo contra trabalho escravo, eu cobri um monte de gente, assim, a coluna meio que virou uma referência. E aí, quando me demitiram, por que me demitiram da Globo, né? Eu entrei na fundação, depois eu voltei, criei a coluna e depois eu fui demitido de novo. Por que eu fui demitido de novo? Eu estava trabalhando numa assessoria, e aí eu recebi uma proposta do Kiko no DCM para ganhar 7 vezes mais. E aí a Globo me demitiu, porque o DCM era totalmente crítico à Globo. E aí eu fui demitido, mas, assim, com as pessoas diretamente que eu trabalhava lá, foi tranquilo. O negócio veio de cima, foi um negócio meio feio, assim. Mas eu conversei com as pessoas na época, eu falei, não tem ninguém que... Eu não assinei contrato com vocês, com a coluna, né? Se eu quiser, eu posso levar para fora. A coluna virou o site Geração Gamer, e aí eu participei de uma reunião com sócios que eles tinham se encontrado com o Gilberto Dimenstein, que era o criador do Catraca Livre. Então, o Drops de Jogos ele foi criado para ser o site de jogos do Catraca Livre. Lá atrás. Lá atrás. Então a gente criou a parceria com o Catraca, assim, foi legal para projetar, mas não deu muito certo.
e hoje eu tô no estado de Minas. Sim, Annelise, eu trabalhei na Globo. Não na Globo, na TV Globo. Eu trabalhei na Globo.com, que era na época. Então eu trabalhei na Globo.com, tem texto meu assinado e tal. Eu acho que eu tenho. As colunas estão salvas até num backup que eu tenho aqui. Sim, mas eu trabalhei na Globo, trabalhei com essa questão. O Globo já teve o Pedro Doria como editor-chefe na época do golpe, sim, que é jornalista de tecnologia. Mas a minha trajetória é essa, Lindy. Aí eu entrei no DCM, tô lá até hoje, aí freelei para outros lugares, né? Eu participei, por exemplo, não no começo, mas eu tava nas origens da TV 247, eu freelei no Intercept. Eu acho que eu só não freelei na Fórum, no GGN, mas eles reproduziram textos meus. Então, meus textos estão Então, meio que de circulando. certa forma, Estão meio que participou já. circulando por aí. Eu participei um pouco, né? E aí, depois do 247, eu conversei com o Kiko. E os programas que tem hoje no DCM, eu conversei com o Kiko no almoço. Na Real, que é perto da casa dele. E tanto que o Essencial era uma coluna que eu tinha montado. Depois virou o programa da noite. Então eu tô bem no começo, assim, de várias coisas, assim. A gente implementou ali a grade, que virou depois o Essencial. Na época era o café da manhã era com o Joaquim, e o DCM meio-dia era com o Caco de Paula. O Caco saiu do DCM, assumimos eu e o Kiko. E aí depois era live das 5, que virou live da tarde, e aí ficou. E aí são os programas. Eu tô contando pra você a origem dos negócios, né? Porque, tipo, eu tava lá quando... Mas era justamente isso que eu queria. Tanto que, assim, a minha agendinha de perguntas, assim, foi justamente nesse sentido. Eu queria conhecer a sua trajetória. E então, aí no DCM, você começou no site. Como que foi? Eu comecei no site, eu comecei em 2014. O Joaquim tinha entrado um tempo antes, ele fez uma reportagem importante sobre o Celso Russomano, que foi uma reportagem que repercutiu muito. Eu estava, na época, numa assessoria de imprensa, e aí eu mandei uma carta de recomendação que eu tinha recebido da minha ex-chefe do exame pro Paulo, que é o irmão do Kiko, falecido. Sim. O Paulo conversou com o Kiko, e aí eles me chamaram para uma reunião, e aí eu saí de lá contratado, e aí eu comecei no site. No primeiro ano eu fazia algumas matérias, não tinha ainda esse esquema de plantão que você trabalha hoje. Aí, no segundo ano, eu fiz um documentário contra o Alckmin sobre a falta d'água da Sabesp. Eu fiquei 1 ano apurando isso. Eu lembro desse momento, foi essa época mesmo. Que o Joaquim tinha lançado o Helicoca, aí tinha os docs do DCM. Aí em 2016, o DCM teve uma parceria com a TVT e eu subi os vídeos do DCM com a TVT. Era o programa líder de audiência da TVT na época. Foi antes do Juca Kfouri entrar, antes do Trajano, antes da TVT ter a grade que ela tem hoje. Então eu vi muita coisa acontecer, assim. Então é isso, assim. Eu acompanhei muito. Eu comecei no site, eu larguei do site. Não larguei assim, né? Se o Kiko pede reportagem, às vezes eu faço. Mas eu larguei um pouco do site em 2021, na pandemia, porque eu já estava muito envolvido com essa questão do YouTube. Eu falei, cara, eu conversei com o Kiko, assim, eu falei, não quero sair nem nada, mas me deixa ficar um pouco mais focado nas lives, porque eu já tinha investido, inclusive, em equipamento e tal, eu ainda não estava com esse computador, mas eu já estava olhando, assim, essa questão. Nunca me achei um cara de vídeo, sempre me achei um cara fraco de vídeo, vou ser muito sincero com vocês. Foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos. E aí eu fui me dedicando a isso, Lindy. Mas tem a equipe do site, tem o Kaique, que acho que você conhece, tem todos os meninos lá. Conheço eles há muito tempo já. Tanto que eu tô lá no grupo, né? Você sabe. Sim, sim. Tô lá no grupo. E então você literalmente fez parte aí do começo da criação das lives, dos nomes das lives e tudo mais. E a política, como é que é? Deu para pegar amor? Ou é aquela Cara, ou é aquela síndrome de Estocolmo, assim? Você se a apaixonou de política... tanto da raiva? Não, a política, ela chegou para mim, ela chegou muito de mansinho, assim. Porque eu falei, eu queria trabalhar com cultura, aí eu enveredei para tecnologia, mas no meio do caminho, antes mesmo de eu entrar, antes de eu estrear a coluna no Tech Tudo, eu tava na Exame, eu lembro, porque a Exame era uma redação grande, né? Era 30 jornalistas, e eu peguei muito o processo do mensalão.
Então eu subi as notas, entendeu? Eu acompanhei o julgamento, eu acompanhei aquele negócio do Joaquim Barbosa, a prisão absurda do Genuíno. Eu vi tudo isso, muita coisa. E aquilo me pegou, assim. Mas eu confesso pra você que, assim, naquele momento ainda não estava apaixonado. O que me pegou, que foi o Mosquitinho Azul mesmo, eram os textos do Paulo no DCM, que repercutiam muito, porque faziam muita crítica de mídia. Era uma época que tinha muito colega nosso que era demitido das grandes redações. Então eu entrei pela política na questão da crítica de mídia. Porque eu lembro que o Paulo tinha textos e textos falando um pouco da experiência dele, que ele foi editor na Editora Globo, Sim. Ele trabalhou muito na direção da Abril. Então o Paulo meio que tipo, fez a minha cabeça assim, para ter esse viés mais crítico. E aí depois eu trabalhei junto com o Kiko, e eu fui aprendendo, assim, na verdade, no meio do caminho, né? Eu não sabia como é que era cobrir, por exemplo, o documentário do Alckmin me ensinou como é que você cobre CPI em assembleia, eu ia na Lesp, eu ia na Câmara dos Vereadores, a gente começava a fazer ali um trampo mais prático, depois as lives me fizeram, você conduz isso muito bem lá no DCM, e aqui também, aquele negócio de ir atrás dos convidados, né, das lives, então a gente tá sempre, você sabe, é que nem corrida de fome, né, a gente... Não, é uma loucura, as pessoas não imaginam. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.